Olá! Sejam todos bem-vindos ao canal Noites de Terror. Peço que, se gostarem do conteúdo, se inscrevam no canal e deixem o like para fortalecer. Sem mais comentários, bora pro vídeo. Eu tinha cerca de 12 anos quando meus pais me mandaram para aquele buraco de merda. Eles estavam muito determinados em me levar ao acampamento. Não apenas aquele acampamento, mas qualquer um. Eu levei aquilo como um código para: nós estaremos no trabalho a semana toda e não confiamos em você sozinho. Meus pais me mostraram o folheto, na verdade até parecia divertido. O folheto apresentava slides, atividades, e qualquer coisa que uma criança de 12 anos iria querer em um acampamento. Era bastante legítimo, as crianças pareciam estar se divertindo na imagem. Eu pensei sobre e acabei cedendo. Me lembro como se fosse ontem. Acampamento Ômega, na encosta da montanha Virgínia, em alguma cidade pequena. Era como qualquer outro acampamento: beliches para dormir, fogueiras à noite, e monitores amigáveis. Pensando melhor, talvez amigáveis demais. Na época, pensei que estavam sendo amigáveis porque era seu trabalho. Eu nunca estive tão errado. O acampamento foi divertido no começo, embora as atividades fossem um pouco estranhas. Nós tínhamos que fazer esses bonecos que se pareciam conosco. O meu tinha palha para o cabelo e olhos de botão azul. Então tínhamos que fazer pulseiras com nossos nomes nelas. Tudo era personalizado como eu esperava do acampamento. Tínhamos fogueiras e compartilhávamos nossos sentimentos até nos conhecermos muito bem. Havia cerca de 23 outros campistas e 15 monitores. Uma campista chamou minha atenção. Seu nome era Jeanette. Ela era legal e não falava muito, eu também era tímido, então nos conectamos facilmente por aproveitar o silêncio. Foi o último dia do acampamento de uma semana. Eu estava tão feliz em ir para casa no dia seguinte. O acampamento era divertido, mas eu sentia falta de casa. Nós sentamos ao redor da fogueira, todos, incluindo os monitores. Eu não tinha certeza se era o fogo, mas eles pareciam diferentes. Pareciam familiares, mas seus rostos estavam pálidos como fantasmas. Encolhi os ombros e ouvi a próxima atividade. Gostaria de não ter ouvido. Todos nós tínhamos nossos bonecos que se pareciam conosco. Eu segurei o meu em minhas mãos e tentei não olhar para ele. Seus olhos de botão vazios me encaravam. Isso representa o antigo você, você antes do acampamento, o monitor principal disse a todos nós. Então eles nos fizeram jogar os bonecos na fogueira. Eu assisti enquanto o meu era envolvido pelas chamas, estalando enquanto o fogo consumia sua pele de lona. Você é uma nova pessoa agora, a monitora-chefe nos disse. Após a queima dos bonecos, eles nos disseram que haveria um jantar e uma cerimônia de despedida. 2 dos monitores nos levaram de volta às cabines e nos disseram para embalar nossas coisas. Eles explicaram que a cerimônia de celebração era em um celeiro na margem da propriedade. O outro monitor saiu, então estava apenas um com a gente. O nome dele era Scott. Ele era sempre muito legal e tinha ótimas piadas. Esperou na fogueira enquanto todos reuníamos nossas coisas. Ele estava agindo estranho quando parei ao lado dele para esperar os outros. Estava encarando o fogo silenciosamente, com um olhar perturbado em seu rosto. Eu amo vocês, murmurou quando nos reunimos. Eu não sabia com quem ele estava falando, então presumi que tinha ouvido errado. Eu amo vocês, e faria qualquer coisa por vocês. Ele disse claramente, então todos nós ouvimos. Todos nós olhamos com expressões confusas, mas foi um gesto legal, então dissemos que o amávamos também. Ele sorriu e levantou. Estamos prontos, ele afirmou e então nos guiou pela floresta até a margem do acampamento. Estava escuro e o ar ficou mais denso. Eu estava entusiasmado para a cerimônia. Estava pronto para ir embora e ir para casa onde tinha TV a cabo e internet. Já tive o suficiente ao ar livre.
De repente, saímos da floresta e o celeiro surgiu da escuridão. Todos os monitores do acampamento estavam ao redor dele em um círculo com tochas na mão. Senti meu estômago se embrulhar. Sabia que algo não estava certo assim que nos levaram ao celeiro. Era uma estrutura antiga e em péssimas condições. Tenho certeza que aquilo não cumpria o código dos padrões de construção, e também tinha certeza de que não deveríamos estar lá. Os monitores entraram e formaram um círculo ao nosso redor, fechando a porta atrás deles. A monitora-chefe saiu do círculo e ficou diante de nós. Jeanette Levinsky, por favor, dê um passo à frente para a sua partida. Todos ficamos desconfortáveis, mas Jeanette seguiu adiante. Fiquei feliz por ela, talvez ela conseguisse uma fita ou algo legal para levar para casa. Os monitores saíram do círculo ao redor do celeiro e foram para o círculo ao nosso redor, todos segurando suas tochas. Eu podia sentir meu coração batendo mais rápido conforme eles se aproximavam. E esfaquearam Jeanette no pescoço. Ela não gritou e de repente foi um pandemônio súbito quando os monitores jogaram suas tochas nas paredes do celeiro. Eu não percebi que todos os monitores tinham longas facas serrilhadas com eles. Tentei correr, mas o celeiro estava começando a ruir. As crianças corriam e gritavam antes de serem esfaqueadas pelos monitores. Nós temos que sair daqui! Gritei antes de ir direto para Scott. Cal, você não quer ficar para a cerimônia? Ele me perguntou. Seus olhos estavam completamente pretos e tinha um sorriso sádico em seu rosto. Eu o soquei no estômago e corri, fugi por uma abertura no celeiro. Nunca tinha corrido tão rápido na minha vida. Olhei para trás, brevemente. Gostaria de nunca ter olhado para trás. Podia ver figuras escuras, apenas a silhueta pela luz do fogo, sendo esfaqueado pelos monitores. Ouvi um canto ecoado. No início não consegui entender, mas ficou mais alto. Nós sabemos o que é melhor para você, nós o amamos. E se repetia. A visão do último suspiro de Jeanette enquanto sua boca enchia de sangue passava pela minha mente. Corri. Corri para a floresta, meu coração batendo como um tambor. Eu não sabia onde estava indo, estava apenas correndo na direção de onde tínhamos vindo. O canto me seguiu. Nós sabemos o que é melhor para você, nós o amamos. Se repetia como um disco arranhado. O brilho do inferno iluminou a propriedade vagamente, então pude sair pelo outro lado, onde as cabines ficavam. Eu olhei para trás novamente e pude ver uma movimentação atrás de mim, e o canto ficando mais alto. Como eles me encontraram? Como eles me seguiram? Corri mais rápido, mas senti uma mão puxar minha camisa. Eu caí e a pessoa caiu junto comigo. Olhei para trás e vi o monitor, ele estava segurando meu tornozelo com uma mão e uma faca com a outra. Seus olhos eram um buraco negro e vazio, e sua pele era branca como um papel. Gritei e chutei a faca de sua mão com meu outro pé. Isso afrouxou seu aperto um pouco e me deu tempo de ficar de pé e correr para a saída. O letreiro que dizia, Acampamento Ômega, ficou assustadoramente acima da entrada. Corri diretamente através dele. Os passos atrás de mim pararam. Olhei para trás de mim novamente, e lá estavam eles. Parecendo presos dentro da área do acampamento estavam todos os monitores. Parados como pedra. Como se soubessem que não podiam atravessar o portão. Começou a chover e foi quando eles colocaram os capuzes. Eu não percebi os capuzes e as vestes antes. Mesmo na luz fraca, eu poderia dizer que eles estavam vermelhos de sangue. Nós sabemos o que é melhor para você, nós o amamos. Começaram a cantar em coro novamente. Me afastei lentamente, os olhos arregalados de terror enquanto tiravam os punhais novamente. Eu pensei que eles iriam jogá-los em mim. Parte de mim queria correr e gritar, mas a outra parte estava paralisada, olhando a cena com curiosidade. Em uníssono, eles levantaram suas facas manchadas de sangue e se esfaquearam no pescoço. Sangue brotava de todos os lugares.
Eu podia ver se misturando com a chuva enquanto escorria pelo pescoço e caíam. Tudo o que podia fazer era gritar e correr pela trilha para a pequena cidade. Parecia que eu tinha corrido semanas até encontrar a cidade e a delegacia. Alívio tomou conta de mim quando entrei pela porta de madeira. Devo estar parecendo um trapo. Meu cabelo estava emaranhado com uma mistura de suor e chuva. Provavelmente tinha sangue nas mãos. Elas estavam limpas. A chuva deve ter lavado o sangue. Andei pela recepção tão calmamente quanto pude, a secretária olhando para mim. Tinha uma expressão chocada no rosto como se eu tivesse levantado dos mortos. Presumi que era por causa da minha aparência desgrenhada. Expliquei tudo para ela. O acampamento, os monitores, o que fizeram, tudo. Ela ficou chocada e me deu um copo com água. Você quer chamar seus pais, Cal? Ela me perguntou. Sim, por favor, eu disse. Ela me deu seu telefone e eu liguei para eles. Fiquei surpreso que eles conseguiam me entender já que eu estava engasgando em minhas próprias lágrimas. Eles vieram o mais rápido que puderam para me buscar. 1 hora depois eles chegaram à delegacia. Fiquei tão aliviado que eles me encontraram que assim que entrei no carro eu fechei meus olhos, me sentia seguro. Devo ter adormecido, pois quando abri os olhos nós estávamos em um lugar que não me era familiar. Pisquei algumas vezes, nós tínhamos estacionado em frente a um prédio de tijolos com um ar tenebroso. Foi então que percebi algo. A mulher da delegacia, como ela sabia meu nome? Eu nunca disse a ela. Onde estamos? Perguntei, apreensivo. Meus pais olhavam para mim com expressões tristes. Filho, estamos em uma instituição mental. Estamos preocupados com você. Meu pai declarou, sem rodeios. Aquilo me chocou. Vocês não acreditam em mim? Eu perguntei. Cal, você esteve desaparecido por 1 semana. Você apareceu em uma delegacia de polícia nesta pequena cidade, falando algo sobre algum acampamento com monitores assassinos. Minha mãe disse. Permaneci em silêncio, tentando processar tudo. Cal, sabemos o que é melhor para você, nós o amamos. Eles disseram, em uníssono. Em 2010, eu fui para um acampamento de verão chamado Camp Ernest, que meus pais me inscreveram. Felizmente, foi com meu melhor amigo Caio, assim eu não ficaria lá sem conhecer ninguém. O acampamento era de 2 semanas, e era o tipo de ambiente que você esperaria ver nos antigos filmes de terror de acampamento de verão. Havia 2 grandes cabanas onde as meninas e meninos dormiam, respectivamente. Também havia um grande edifício tipo alojamento com um centro de atividades, refeitório e outras comodidades e vários outros edifícios menores espalhados pelo acampamento. Caio e eu ficamos acordados mais tarde do que todas as outras crianças porque queríamos jogar nossos Nintendo portáteis juntos. Estava ficando tarde da noite, passando das 2 da manhã, e ainda estávamos jogando juntos quando a porta da cabana se abriu. Nós jogamos nossos portáteis debaixo dos travesseiros e fingimos estar dormindo. Os passos se moviam ao redor do quarto, da cama de Caio até a minha cama. Então, os passos pararam na minha cama e por um breve momento, senti a sensação suave de alguém respirando em meu pescoço. Depois, os passos se afastaram da minha cama e voltaram para a porta antes de fechá-la. Eu olhei para Caio e disse que foi assustador, especialmente porque quem quer que fosse, estava respirando em meu pescoço. Voltamos a jogar nossos games quando recebi uma mensagem de texto em meu celular que dizia: "Por que vocês dois ainda estão acordados?" Aqueles que tinham celulares, receberam uma lista de números de telefone dos conselheiros do acampamento, que deveríamos ligar se algo acontecesse. Mas aquele número não pertencia a nenhum dos conselheiros, pelo menos não que eu soubesse. Eu mandei uma mensagem de volta perguntando quem era, mas não recebi resposta. Obviamente, tinha que ser um conselheiro, ou pelo menos pensamos que fosse. Então, voltamos a jogar nossos jogos,
com o brilho da tela no mínimo. Ouvimos a porta dos fundos da cabana abrir, olhamos um para o outro e mais uma vez jogamos nossos Nintendo debaixo dos travesseiros. Não ouvimos mais passos, mas de repente meu celular vibrou. Havia outra mensagem de texto do mesmo número que dizia: "É o conselheiro Tony, venha para fora, para a parte de trás da cabana, tenho algo para dizer a você." Eu disse a Caio e ele achou que parecia muito suspeito. Então, ambos nos perguntamos se a pessoa chamada Tony era quem acabará de abrir a porta dos fundos. Eu saí da cama e dei alguns passos em direção ao centro do quarto, de onde podia ver o corredor até a porta dos fundos. Não havia ninguém à vista, então andei um pouco pelo corredor até a porta de tela dos fundos da cabana. Percebi que havia uma pequena seção da parede que afundava e, naquela pequena abertura, havia alguém escondido. Eu me aproximei um pouco mais e percebi que não era um conselheiro do acampamento, mas sim um homem muito velho e assustador, que tinha mais ou menos a mesma altura que eu. Fiquei tão assustado que corri de volta para minha cama gritando por ajuda, acordando todo mundo. Foi nesse momento que ouvi a porta dos fundos bater com força. Um conselheiro do acampamento correu para dentro pela porta da frente e eu contei para todo mundo o que acabará de acontecer. Os conselheiros imediatamente chamaram a polícia e vasculharam todo o acampamento procurando alguém que correspondesse à descrição que eu dei, mas como era um lugar grande cercado por florestas, seria impossível encontrar alguém. Ainda me pergunto como aquele homem conseguiu meu número de telefone. Minha melhor suposição seria que ele de alguma forma encontrou uma lista de números de telefone que os conselheiros tinham feito, mas como ele sabia quem eu era? Ainda sonho com essa experiência de vez em quando, e é algo que nunca esquecerei. Depois do incidente, os conselheiros do acampamento se certificaram de que todos os campistas estavam seguros e que a segurança do acampamento era reforçada. Eu tinha só 13 anos, era meu primeiro e último ano no acampamento de verão para adolescentes, que era praticamente um acampamento tradicional para a galera entre 13 e 16 anos. O local carregava uma certa história, sabe? Uma senhorinha que trabalhava por lá tinha morrido por motivos que nunca contaram pro público. Essa velhinha, a Dona Graham, já tinha sido da turma que cuidava da comida. Não vou enrolar muito nessa parte, era uma daquelas noites em que meu cérebro simplesmente não estava do meu lado, e estava basicamente me dizendo: "Você não vai dormir esta noite." Eu estava rolando de um lado para o outro em uma cama desconfortável, enquanto o resto da galera estava de boa dormindo. A lua cheia iluminava tudo, os raios de luz entravam por todas as janelas. Eu não estava nem um pouco cansado. Levantei, esfreguei os olhos, e quando abri de novo, vi que a luz da janela na minha frente estava bloqueada por algo. Levei um susto quando percebi o que estava na frente da luz. Era a cabeça de uma pessoa. Parecia ser uma senhora mais velha com um boné vermelho. Que raios essa tia tá fazendo? Eu pensei. A ficha não caiu direito até eu sacar que ela estava me encarando, tipo, olho no olho mesmo. Quando vi isso, virei pro lado e fingi que estava dormindo. Ou talvez só quisesse me enfiar debaixo das cobertas igual um molequinho. Esperei um pouco antes de olhar de novo para a janela. A mulher tinha sumido. Suspirei aliviado, só que o quarto estava mais escuro agora. Algo não estava certo. Olhei para a janela bem em cima da minha cama, tipo uns 3 palmos de distância de mim, no máximo. E lá estava de novo aquela senhora com o boné vermelho, olhando direto para mim de novo. Voltei a me cobrir e fiquei lá tremendo de medo. Não faço ideia quanto tempo fiquei assim antes de finalmente pegar no sono. A próxima coisa que lembro é de ir falar com um dos monitores do acampamento e contar sobre a senhora do boné vermelho. Ele olhou para as 2 mulheres que estavam lá no escritório com ele, e elas olharam de volta com uma expressão meio assustada. Uma delas falou: "Nossa, que coisa sinistra. Parece exatamente a Dona Graham." E enquanto ela dizia isso, meu coração deu um pulo. Até hoje não sei se o que vi naquela janela era uma pessoa de verdade, se foi coisa da minha cabeça ou, sei lá,
se por um acaso bizarro, podia ter sido a Sra. Graham lá fora. Nunca vou esquecer da vez em que fui para um acampamento de férias na Pensilvânia. Eu era ainda um pirralho na época e bem tímido. Conhecer as outras crianças no primeiro dia foi bem assustador para mim. Eu preferiria estar em casa jogando Super Nintendo ou algo do tipo. Alguns dos outros moleques fizeram amizades rapidinho. Eu achava que não ia conseguir fazer amigos, mas por sorte, alguns caras bem extrovertidos começaram a falar comigo logo de cara. Nunca vou lembrar o nome do sujeito, então vou chamá-lo de Mike. Mike era um moleque loiro e baixinho que sempre usava um boné dos Yankees. Na época, eu o achava o cara mais legal da turma, mas analisando agora, percebo que provavelmente era um desses que viram encrenqueiro na escola. No primeiro dia, durante um passeio pelo acampamento, Mike e eu avistamos um alojamento isolado que parecia abandonado há anos. Perguntamos a um dos monitores o que tinha acontecido ali, e ele disse que não fazia ideia, era sua primeira semana de trabalho, e só sabia que o local estava sem uso há anos. Na última noite do acampamento, estávamos nos nossos beliches, todo mundo se preparando para dormir. Aí o Mike veio até mim e sussurrou algo no meu ouvido. Ele queria ir de fininho até aquele alojamento abandonado só para ver o que tinha lá dentro. Eu queria parecer legal para o Mike, já que por algum motivo eu o admirava, então concordei. Quando todo mundo estava dormindo, saímos lá fora e nos aproximamos do alojamento. Esperamos até que as luzes nos alojamentos dos monitores se apagassem, o que não demorou já que estava tarde. Então corremos pelo caminho que atravessava os alojamentos dos monitores em direção ao alojamento abandonado. Meu coração estava acelerado o tempo todo. Eu não era do tipo que fazia coisas travessas assim, pelo menos não naquela idade. Mike liderou o caminho até que estávamos na porta do alojamento abandonado. A porta da frente estava fechada com tábuas, o que chamou nossa atenção. Por isso, tivemos que entrar por uma das janelas, e não é que já tinha uma janela toda quebrada? Entramos no alojamento abandonado. Esses prédios eram bem grandes, não eram essas casinhas pequenas que você pode estar imaginando. Cada alojamento tinha espaço para pelo menos 10 acampantes. E esse não era exceção. Mike e eu ficamos parados no alojamento escuro. Tava meio frio lá dentro, esticamos os braços na frente para não bater em nada. Eu bati na cama beliche várias vezes e ouvi o Mike fazendo o mesmo. Parei para ouvir o que o Mike estava fazendo e ouvi um barulho de pulos em uma das camas. Para de brincadeira, disse a ele. Eu imaginei que ele estava pulando na cama beliche, mas a voz do Mike veio do outro lado da sala. Pelo que me lembro, ele disse, não sou eu. Pensei que fosse você. Não tínhamos nada para usar como fonte de luz, então estávamos em uma sala completamente escura em um prédio que não era usado há anos, e só ouvíamos alguém pulando em um colchão rangendo. Obviamente, ficamos assustados e corremos para a janela pela qual entramos. Era pequena, então demorou um pouco para sair. Enquanto esperava o Mike sair, o barulho de pulos parou. Houve um som alto de impacto. Quem quer que estivesse pulando na cama deve ter caído. Eu subi na janela e, enquanto rastejava para fora, senti duas mãos agarrarem meu pé e tentarem me puxar de volta, mas eu já estava do lado de fora. Corremos de volta para o nosso alojamento e trancamos a porta. Pensamos em correr até o alojamento do monitor-chefe para contar, mas achamos que isso seria encrenca. Eu sei, pensando agora, foi uma decisão idiota. Mas passamos a noite bem e fomos embora no dia seguinte, vivos para contar essa história mais um dia. Trabalhei em um acampamento no turno da noite, das 0 às 8 horas da manhã, todas as noites. Não era tão ruim, eu levava meu PlayStation 2 e jogava boa parte da noite. Geralmente só precisava lidar com uma ou duas pessoas nas noites movimentadas. Ficava sozinho naquela pequena cabana de 2,5 metros por 2,5 metros, cercado apenas pela escuridão a noite toda.
Na minha primeira semana lá, o outro cara do terceiro turno, que estava saindo, me contou sobre um orelhão a poucos metros da cabana onde eu trabalhava. Ele disse que o telefone tocava todas as noites às 4h17 da manhã, apenas uma vez. Provavelmente era apenas um teste automático, ele imaginou. Ele nunca atendeu para ter certeza. Passei alguns meses nesse trabalho. Era verão, então na maioria das noites eu mantinha as janelas fechadas e não conseguia ouvir o telefone tocar. No meio de agosto, comecei a deixar as janelas abertas durante a noite e, de fato, às 4h17 da manhã, o telefone tocava uma vez. O toque era até assustador, como se o orelhão estivesse cheio de água. Uma noite, tive coragem para ir atender. Configurei o alarme para as 4h15 e fui esperar no telefone até ele tocar. Quando tocou, atendi, mas não ouvi nenhum som, apenas silêncio como se alguém estivesse do outro lado da linha, mas não respondesse. Eu disse alô algumas vezes e desliguei. Fiz isso todas as noites por uma semana, com os mesmos resultados. Não dei mais importância e deixei pra lá. Depois disso, cerca de um mês depois, na primeira semana de outubro, decidi atender o telefone novamente. Configurei o alarme e, quando chegou a hora, atendi. Repeti o alô várias vezes no telefone, e então ouvi algo parecido com alguém respirando entre os dentes cerrados. A voz que ouvi era rouca e parecia ter gargarejado com pedras. Ele disse meu nome completo. Era uma voz que eu nunca tinha ouvido. Minha voz ficou presa na garganta e eu desliguei. Coloquei algumas moedas no orelhão e digitei *69 para verificar o número. A ligação veio da Califórnia. Eu morava em Indiana.